Boa noite, bom dia, boa tarde, família. Que alegria poder estarmos juntos mais uma vez. Que alegria ter mais esse cadinho de prosa, estar mais um pouquinho unidos, um pouquinho juntos, pelo menos por alguns minutos, para termos esse bate-papo amoroso, para termos esse momento nosso, onde o nosso coração, onde nossas energias vão se cruzar, onde a gente vai junto conversar sobre amor, sobre paz, sobre transformação. Estamos aqui hoje, eu, Renato Carraro, e Yuri Carraro, meu amado irmão, com vocês, com você, nessa alegria imensa de poder estar aqui unidos. Irmão, cumprimenta a nossa família antes da gente iniciar e eu falar o tema aqui. Queridos, mais um abraço, cheio de amor, cheio de alegria, por vocês estarem aqui conosco, sejam bem-vindos. Vamos para mais um episódio do nosso querido podcast Reconecte-se, roteiro para o novo eu. Então vamos começar mais um bate-papo cheio de reflexões e bem interessante o de hoje, né, irmão? Sim, sim. Bem interessante. Hoje o nosso tema, família, é ame mais, reclame menos. Interessante, né? A gente estava até antes daqui conversando e debatendo aqui, dialogando sobre o título, né? Porque que a gente quer falar sobre uma coisa muito específica e que tem a ver com ame mais e reclame menos. Mas o que a gente gostaria de conversar é sobre repreensão. Sim. E quem nunca, né? E quem nunca muitas vezes, porque eu acho que eu já fiz milhões de vezes e espero fazer menos, mas ainda está embutido no meu ser. O ato de querer corrigir alguém, corrigir os outros, de repreender alguém, e às vezes até a gente se repreender mesmo, sabe? A gente meio que brigar com a gente, reclamar com a gente, ser ter aquela energia de repreensão. E a gente está querendo trazer aqui hoje essa conversa para entender se isso realmente é necessário, quando é necessário, e o peso que isso traz, que pode trazer para a gente, e a transformação que talvez isso possa trazer se feito de um outro formato. Irmão, sobre esse tema, o que você sente quando você pensou esse tema, quando a gente começou a conversar sobre isso, quando a gente estava aqui dialogando sobre o tema? Pois é, irmão. Família, esse tema, ele é um tema que, assim, você ter a arte de saber, assim, repreender as pessoas, né? E, assim... E ter esse olhar de que, cara, realmente eu preciso repreender as pessoas, eu preciso corrigir as pessoas, né? E a gente tem muita essa mania, né, irmão? Tipo, automático, a gente, em vez de, muitas vezes, olhar pra dentro, olhar pra gente, o que nós precisamos melhorar, a gente sempre terceiriza. A gente sempre fala que são os outros que tem que melhorar, é o outro ali que tem que corrigir. Algumas vezes, realmente, né? Tem muitos casos que as pessoas ali estão, né? E que faz parte, porque todos nós estamos evoluindo, né, irmão? Estamos no planeta de provas e expiações, então somos todos aprendizes e vai ter muitas pessoas errando, ainda cometendo atitudes ignorantes, né? Algumas até ainda numa ignorância muito grande, até mal, né? Fazendo mal mesmo, a ausência do bem plena. E assim, realmente a gente identificar esses erros, identificar essas questões acontecendo à nossa volta não é errado, né? Realmente é importante saber identificar isso à nossa volta. Mas o que a gente faz, né? Qual é a nossa postura diante disso? É entrar nessa repreensão, é entrar numa situação tipo, de querer sempre repreender os outros e querer corrigir os outros, querer mudar os outros, ou a gente pode identificar essas questões, que aí acho que no nosso episódio de hoje, a gente identificar esse ponto. A gente identificar elas e saber colocar os limites, né? E saber não ficar só com um olhar de julgamento e de crítica no outro, só, tipo, né, entrando nessa energia negativa pesada, mas também não ser conivente com isso, né? Não passar pano e falar, não, tudo bem, isso aqui, né, tá acontecendo coisas erradas à minha volta aqui, vou ficar de silêncio, né? Porque às vezes quem silencia... Cala consente. Quem cala consente, né? Então quem cala consente, muitas vezes está sendo ali testemunha ou vendo uma coisa que a gente pode agir, algo que a gente pode intervir e ajudar, né? E ser um instrumento positivo, e nós não fazemos nada. Então, em família, você vê como é um assunto complexo, assim, né? Um assunto que a gente... Cara, em cada situação, não existe, assim, uma regra, né? Olha, em todos os casos, faça isso. A gente tem que ter muita prudência, discernimento, cada vez buscar sabedoria de como repreender, como colocar limites e saber colocar limites e corrigir as pessoas, as situações que são necessárias, mas também não ficar focado só nisso, né? Especialmente a gente olhar para dentro e ver o que eu preciso melhorar, o que eu preciso me melhorar e corrigir para eu não estar ainda naquela situação, ou o que eu posso fazer para melhorar, para não
alimentar aquilo e piorar uma situação à minha volta, né? Se eu vejo um tipo de padrão acontecendo na minha volta, seja no ambiente de trabalho, seja na minha família, seja na minha casa, e o que eu posso fazer, o que eu posso realmente, em mim, porque o que está ao nosso alcance somos nós, né, irmão? O que eu, em mim, posso fazer, mudar para melhorar eu mesmo e o meu ambiente à minha volta. Então, iniciando nosso bate-papo, irmão, trazendo essa provocação, assim, né? E essas reflexões que, cara, repreender é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Sim, a repreensão é um ato que precisa ter muito amor e ter muita compreensão ao ser feita. E principalmente por que você está repreendendo alguém. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Porque o outro está errado. Já confundiu o caminho. Porque você não tem que repreender o outro porque ele está errado. Porque quem é que está certo mesmo? Depende. Então você está certo? Quer dizer que a sua verdade é absoluta? E a do outro está errada? Você sabe o que ele está passando, você sabe o que ele está vivendo, sabe por que ele está fazendo. Você não sabe como é que você está julgando. Então você se colocou numa poltrona e virou juiz da situação e quer dizer o que é certo. Mas tem coisas que são óbvias. Tem coisas que são óbvias, mas mesmo o óbvio tem que tomar cuidado. Quer ver como? Jesus, tem uma passagem lá, da mulher adúltera. Vocês lembram da passagem da mulher adúltera? Sim. Jesus estava tranquilo, mas de boa com os discípulos, sentadinho, de boa, não estava no assunto. Eles trazem um problema para Jesus para tentar Jesus, para ver o que Jesus ia fazer. Lembra disso? Então eles vão levar um problema que não é de Jesus não tem a ver com aquele problema, ele não estava na situação, ele não tem nada com ele, mas eles levam para tentar, para ver o que Jesus ia fazer. Pergunta para Jesus uma vez, Jesus não fala nada. Fica lá de boa, ele não responde a primeira vez. Eles perguntam de novo. Ou seja, eles estão querendo que Jesus entre num tema que não é dele, que corrige uma pessoa que cometeu um erro. Cometeu um erro sério para a época, era uma mulher adúltera. Eles não querem saber o motivo porque era adúltera, mas ela cometeu adultério. Então era um motivo muito sério para a época, era um crime. Era algo criminal, como se fosse. A pessoa tinha que morrer apedrejada. Esse era um crime que morreria apedrejado. É como se alguém trouxesse um criminoso para você. Mas tira a questão da mulher adúltera. Está trazendo um crime na época. Na cultura era um crime. Então na nossa cultura tem outros crimes que existem hoje que daqui a 100 anos podem não ser considerados mais crime. A gente pode ter evoluído a ponto de não achar aquilo um crime. De ver aquilo de uma maneira diferente. Então hoje é um crime te levar uma pessoa a cometer um crime para você e falar, olha, julga essa pessoa aqui. Tá dito na lei que tem que prender ela, que tem que ficar 10 anos preso, que tem que fazer não sei o quê. E o que você diz sobre isso? É isso que fizeram com Jesus. Pediram para ele fazer uma repreensão, uma correção, um julgamento sobre aquilo. Jesus, primeiro momento, não fala. Fica, olha, não é meu, eu não vou entrar numa correção dessa, né? Isso é uma questão de vocês, é uma questão social, não vou entrar nisso. Mas eles insistem querendo saber a opinião dele. É o que ele fala? Tire a primeira pedra aquele que nunca errou. Ele não fala que ela está certa. Falou que ela está certa? Não, pelo contrário. Quando ele fala que nunca errou, está dizendo que todo mundo comete erro. Ela cometeu um erro. Mas todo mundo comete. Por que vocês estão julgando ela? Ao invés de julgar ela, por que vocês não vão cuidar dos próprios erros que vocês têm? Ao invés de ficar condenando ela. Você vê que Jesus já muda a perspectiva, né? Em vez de ficar só olhando pro outro, julgando o outro. Olha pra si mesmo, olha pro espelho. Olha pro seu ponto de vista. Para com isso. E se você quer... Porque o objetivo da sua correção não é pra fazer a pessoa melhorar. Você quer só punir a pessoa. Você só quer mostrar que ela tá errada. E essa atitude é pior pra você também. Porque você tá tirando uma parte que não é boa sua. Você tá oferecendo algo negativo pra alguém. Você tá oferecendo algo positivo pra alguém. Da boca fala o que tá cheio o coração. Se você tá mandando essa energia, seu coração se contaminou com ela. E olha você deixando de cuidar de você. Então tome cuidado na hora de repreender. O objetivo de você corrigir alguém, reclamar de alguém, apontar alguma coisa de alguém, não é prejudicar a pessoa, não é mostrar que você tá certo, que a pessoa tá errada. O objetivo tem que ser por amor e por carinho. Opa! E se é por amor e por carinho que você tá tentando repreender ou corrigir alguém, o que a gente tem que fazer então? Antes de corrigir e repreender, ter muitas outras atitudes para tentar ajudar essa pessoa. Porque o objetivo é carinhoso, é amoroso. Por exemplo, vou dar um exemplo simples da nossa vida. Quantas vezes alguém vai lá e fala errado um português para você, você fica agoniado e corrige a pessoa na hora. Já aconteceu com todo mundo, não aconteceu? Já aconteceu, a gente faz isso. Não é a gente vai, é nós vamos. Eu vou dar um exemplo, né? Coisas assim, simples assim. Não vou nem entrar nesses termos. Então você imagine que há um erro grosseiro. Mim quero. Vamos supor, a gente corrige rapidão, né? Que até dói o ouvido às vezes. Mim quero ir pro cinema. Mim quero? Não, é eu quero. Então, a gente vai lá e corrige. Peraí,
Eu tô corrigindo só pra mostrar que ela tá errada, ou eu quero ajudar ela a falar da maneira correta? A corrigir isso nela. Pra que ela não... E por que eu quero corrigir ela? Qual o problema dela falar mim quero? Ela tá fazendo uma prova? Ela tá fazendo para um concurso? Ela tá fazendo uma coisa que é super importante pra ela? Ou ela tá querendo só se comunicar comigo? Eu entendi? Entendi. Então por que eu tô querendo corrigir ela? Eu entendi a mensagem. Eu captei o que ela quis dizer. Tem algum problema isso? Ela ter falado mim quero? Por que isso destrói minha vida? O que isso me diminui ela? Nada. Ah, mas eu tô querendo ajudar ela porque ela vai fazer um negócio. Ah, então você quer ajudar ela? Então antes de corrigir, não seria melhor, às vezes, dar um livro pra ela, estimular ela, conversar mais ela sobre o assunto, ir devagarzinho, sem com que seja algo incisivo no momento, sem que seja algo que até rebaixe a pessoa, né? Quando a gente fala normalmente uma coisa dessa, lógico que eu tô usando um exemplo muito simples, mas isso a gente faz em várias outras coisas na vida. A gente meio que rebaixa a pessoa. Uhum. Esse objetivo amoroso, o amor não rebaixa. O amor levanta, né? Então já tem alguma coisa errada. Por isso você vê que realmente a motivação, o que nos leva a achar aquilo, a gente tem que olhar bem. Porque se a gente realmente tiver o legítimo interesse de querer ajudar aquela pessoa, você trouxe um exemplo mais simples, né? Mas tem várias outras situações que a gente vê que a pessoa ali está cometendo algum erro, que está prejudicando a vida dela, que está prejudicando a vida das pessoas à sua volta, e você fica com aquele, né? Vai lá e joga aqui na sociedade, na cara da sociedade, aquele erro, fala assim, pô, você tá errando de novo, fulano, você não para de fazer isso. Esse tipo de atitude que a gente tá fazendo, além da gente se irradiar de negatividade, de crítica, de julgamento, né? A gente humilha a pessoa, rebaixa ela diante das pessoas à sua volta, na nossa volta, e não ajuda em nada, só piora. A pessoa ainda entra numa situação, né? Num mecanismo de pagar olho com olho, dente por dente. Aí ele vai agir com raiva de você de volta e vai talvez apontar um erro seu. Ah, eu que tô errando, imagina você. Aí fica aquele ciclo aquilo que você fez lá e aquele negócio que você fez, aí fica aquela troca. Fica aquele ringue, né? De trocas de julgamentos, de repreensões, de acusações. Então, assim, a gente entra nesse ciclo destrutivo. Total. Então, assim, se a gente não tem isso, especialmente nas relações mais íntimas, né, com as pessoas que a gente tem mais intimidade, porque a gente conhece as pessoas que estão à nossa volta, é algo que pode acontecer corriqueiramente, se a gente não tiver atenção. Então, essa repreensão, né, essa reclamação, por isso que é importante a gente amar mais, né, porque a gente precisa, caramba, se a minha intenção sempre, ainda mais com as pessoas à nossa volta, né, a gente quer amar mais essas pessoas, a gente quer o bem delas, a gente quer realmente ser um instrumento positivo, alguma coisa construtiva, como eu posso ajudar essas pessoas, né? E aí, além disso, né, além de tudo isso, olhar para o outro, que é um exercício que pode ser válido, mas mais profundo que isso é o quê? Por que tu olha o cisco no olho do outro, sendo que tem uma trave gigante no teu olho? Sendo que a gente gasta muita energia repreendendo o outro e não utiliza essa energia toda que nós temos, né? Esse vigor todo, para olhar para nós mesmos, para as nossas próprias ainda limitações e imperfeições e trabalhá-las. Por quê? Porque, lógico, é muito mais difícil, mais dolorido a gente ver o que está errado na gente, né? A gente vê, puxa, eu não sou tudo aquilo que eu imaginava ser, não, hein? E você encarar essa realidade e olhar essas sombras que há dentro da gente, que a gente ignora grande parte da nossa vida, e a gente... Sabe? Só que aí, como nosso mecanismo é de ser muitas vezes implacável, um juiz rígido, esse juiz rígido e implacável vai ser com nós mesmos também. E aí, a gente não vai querer olhar, não vou nem julgar, eu posso esconder minhas fichas aqui criminais de coisas erradas que eu já fiz, não vou nem olhar para elas, né? Então, só que aí, por isso que tem que mudar tudo para o lado do amor, da caridade, da indulgência, da benevolência. Porque quando você olha com essa postura mais amorosa, humilde, as pessoas à sua volta, mas principalmente a si mesmo, quando você tem essa brandura, essa caridade mais latente em você, você vai conseguir olhar para você mesmo, né? Você vai conseguir olhar suas próprias questões. Poxa, realmente, olha, aqui eu fui muito grosso, fui impaciente. Nossa, aqui ainda tenho essa mania de ficar... Quando a pessoa faz isso, eu já reajo já critico e julgo na hora. Né, ok, entendo, vou começar a mudar isso em mim, eu entendo começo a entender por que essas coisas acontecem, ok. E aí, quando mais ter essa postura amorosa, né, ame a si mesmo, quando a gente ama muito a nós mesmos, a gente consegue amar o próximo. Sim. A gente consegue trazer essa repreensão, essa correção, quando é necessário, né, alguns pontos,
com essa amorosidade, com esse olhar indulgente, a gente vai mais leve. A gente não vai chegar e expor a pessoa no meio do público aquela questão que está acontecendo. Eu vou chamar muitas vezes, talvez, aquela pessoa em particular, chegar numa conversa não direta, assim, afrontosa, mas, ô irmão, poxa, e você consegue conversar de uma forma, qualquer que seja a situação, que você traz até a gente traz até nossas, muitas vezes, traz as nossas questões ainda que nós estamos trabalhando, e a pessoa fala, nossa, a pessoa se abriu pra mim, tipo, você traz uma conversa, né, irmão, essa conversa empática, e a gente consegue ter uma troca e uma construção a dois, assim, né, mútua, que não fica só uma posição de juiz e o outro ali de réu, né, sendo julgado. Então, basta por tudo isso, né, irmão? Essa revolução amorosa indo da gente para chegar na corrigenda, nessa repreensão. Se for necessário ter a corrigenda e a repreensão, porque o objetivo é que não seja. Que nem seja, né? O objetivo é que... tem um livro que fala, o Emmanuel cita, que a cada 100 tentativas que a gente poderia, 100 atitudes nossas, que uma seja de repreensão e 99 sejam outras. São atitudes amorosas, carinhosas, cuidadosas, exemplo, compreensão. Consigo mesmo, né? Você sendo exemplo, Isso. buscando se... E aí, depois de 99 tentativas, você vai lá e usa dá a repreensão de uma corrigenda mais amorosa, mais carinhosa, para ajudar, porque é um momento que talvez você tenha visto que seja a melhor situação. Mas tudo com a intenção do amor por detrás. Tanto que Jesus falava, quando ele foi falar sobre joio e o trigo, ele falava que precisava crescer o joio e o trigo junto. Não separa antes, não tenta fazer agora no primeiro momento, porque você vai matar o trigo. Não separa agora. Porque está no início, está tenro ainda, os dois estão fracos. Deixa crescer, deixa desenvolver. Quando estiver maior, na hora da colheita, você separa o joio do trigo. Então, no momento certo, você vai conseguir separar por amor o que não é necessário. Tem um momento certo para isso, né? Tem que ter essa atenção, que às vezes a gente é meio ansioso, tudo imediatista, quer que tudo se resolva no nosso tempo e não respeita o tempo da colheita, né? O tempo de cada um. E consegue separar isso, porque realmente a responsabilidade da mudança é de cada um. É de cada um. A responsabilidade da nossa mudança somos nós mesmos. Isso. Mas a do outro é do outro. Exato. Então, que a gente possa ter essa paciência, essa compreensão do tempo. Essa compreensão que vai dar tudo certo. E ter calma, sabe? Ninguém muda da água pro vinho. A gente pode também ter essa mesma atitude com a gente, de nos repreender, de nos punir, de ser crítico demais conosco. Pra que isso? Tenha calma, deixa a sua imperfeição aí. Vai trabalhando do ladinho dela, com cuidado, com carinho. Tenha várias outras atitudes positivas, trabalhe com construção. E lá na frente você vai ver que aí, quando você desenvolver habilidades, vai ser fácil você retirar de você essa parte que não precisa mais. Como a separação do joio ali, você não precisa mais. Agora eu já desenvolvi outras habilidades, aquilo não faz mais, não está mais comigo. Aquilo ficou parte da minha história, ficou lá atrás e eu estou em outro nível. Eu não tive esse desespero de tentar tirar, esse nervosismo, essa loucura. Calma. Nós somos falhos, nós temos coisas, detalhes na gente que são difíceis ainda. Vamos devagarzinho, vamos com carinho. Lógico que tem umas coisas que são mais difíceis, são mais complicadas, aí essa eu tenho que ter mais atenção, porque eu não posso cometer algumas atrocidades que às vezes a gente, né, acaba cometendo umas besteiras na vida. Então tem que ter mais cuidado, mas outras, às vezes a gente está com um olhar muito crítico em cima da gente, está sendo muito duro conosco. Então cuidado, tenha mais carinho, inclusive com você. Tenha mais compreensão, inclusive com você. Porque você fazendo isso com você, você vai conseguir fazer com o outro. Enquanto você for muito rígido com você provavelmente vai ser muito rígido com os outros. Então seja compreensivo com você, seja carinhoso com você, para você passar esse mesmo carinho, essa mesma compreensão para aqueles que vão estar em volta de você, para aqueles que vão fazer parte do seu ciclo familiar, de amizade, de trabalho e todos os demais que você possa criar na sua vida. E acrescentando isso, irmão, eu lembrei de uma coisa agora que, assim, quando a gente tem a fé de que existe, que Deus, nosso Pai, tá, né, olhando tudo, não há um cabelo que cai na nossa cabeça, não há uma folha da árvore que não caia sem o olhar de nosso Pai. A gente entende que, assim, a justiça divina e Deus está em tudo presente. Às vezes a gente quer ser o objeto, o instrumento que vai fazer aquela repreensão, aquele julgamento, aquela punição com aquela pessoa, ou até com nós mesmos, né? Nós mesmos botando numa situação de martírio, ou a gente faz alguma pessoa, olha, a pessoa tem que aprender, quer saber, vai sofrer não sei o quê, e fica com aquela ilusão de achando que nós temos o direito, o poder de querer repreender e mudar as pessoas. Sendo que isso é a maior ilusão que existe, né? A gente só alimenta um ciclo, né, como a gente falou, destrutivo, negativo. Então, quando a gente tem fé que existe Deus, nosso Pai, Ele está presente, onipresente, que a lei divina ninguém passa, é uma lei de ação, reação. Se alguém faz algo errado, sabe,
não cabe a nós sermos os autores, os juízes daquilo. Deus, na sua lei de amor e misericórdia, né, e vai olhar para aquilo, vai, né, e com uma reação, não é um juiz, Deus, um julgador lá em cima que está julgando as coisas. É a lei da vida. A gente colhe o que a gente planta. Então, não fique preocupado se a pessoa vai aprender em algum momento, ou se ela vai aprender no tempo dela. Nós podemos semear, podemos ser um instrumento positivo, não julgador e negativo e punitivo. Óbvio que existe a lei humana, existem as leis que precisam existir para que haja uma ordem aqui no nosso planeta Terra que ainda é prova de expiações, né? E a justiça aqui terrena vai evoluindo com o tempo, com a sociedade, né? A gente falou aqui, o crime uma hora vai mudar, as coisas vão mudar com o tempo. Então, assim, se nós não somos, né, juiz na prática, né, como juízes aqui da Terra, e nem policiais como para repreender algumas questões, que nós possamos ser instrumentos positivos, né, construtivos, de estimulando positivamente e sabendo, quando possível, botar limites em situações até onde é o nosso dever, né, e deixar para a justiça divina, que vai olhar para cada situação, que vai, tipo, ter as suas leis, né, natural que existe, as leis naturais, vai ter a lei da transformação, da destruição, a lei, né, toda essa etapa de arrependimento, né, de aprendizado, de recomeço, tudo faz parte. Então, quando a gente tem essa consciência, né, irmão, a gente consegue cada vez mais essa sabedoria que existe uma força maior além da gente, a gente não fica mais como esse julgador, que fica repreendendo todo mundo, com essa necessidade de ser salvador da pátria de todo mundo. Sim, seu herói. Ser o herói, né, o super-herói. A gente sempre tem essa questão, mas, cara, nós somos os heróis de nós mesmos, e podemos estimular positivamente e acolher as pessoas à nossa volta. É isso que é nosso dever, é nosso papel. Exato. Né? Então, que família, a gente possa ter essa reflexão e realmente amar mais. E reclamar menos. A si mesmo, ao próximo, e reclamar menos. Né? E é esse que tem que ser o nosso foco, né, irmão? Sim, essa é a nossa busca diária. Bom, família, o nosso tempo terminou da nossa prosa, da nossa conversa, desse nosso momento amoroso. Só temos a agradecer cada minutinho que vocês tiveram com a gente, cada paciência, cada olhar, cada carinho. Que a gente deseja o melhor para vocês, que vocês possam continuar no mês, continuar na semana, com tudo de bom. Enfrentando, vivendo e tentando sempre e sempre e sempre mais. Um grande abraço, fiquem com Deus. Irmão, se despede da nossa família aí. Família, mais um abraço. Continuem, sigam em frente com essa sabedoria cada vez mais, passo a passo, respeitando o seu tempo. E tenham um dia, uma tarde, uma noite abençoada, uma semana maravilhosa e até o nosso próximo episódio. Um abraço, queridos.